Bom, a gente volta a falar do principal assunto dessa manhã, sobre a possível saída de Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido. A gente conversa sobre esse assunto agora com Roberto Atucci Júnior, que é economista e CEO da On Research. Bom dia, Atucci. Obrigada pela sua participação aqui no CNN Money. Bom dia, Priscila. Obrigado mais uma vez. Fazendo só um disclaimer aqui, um preâmbulo, o Atucci fica localizado na Itália. Mais uma vez, então, aqui o CNN Money, a gente deu sorte aqui de ter o Atucci nessa manhã de notícias importantes acontecendo lá na Europa. Atucci, a gente já viu, então, algum impacto aí nos ativos, mas, na verdade, tanto Bolsa quanto a Libra estão mostrando uma certa... um certo alívio, estão subindo aí em relação, depois dessas notícias aí de renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido. Como que ficam as perspectivas daqui para frente? Por que o mercado está reagindo positivamente? Eu acho que, na verdade, o impacto na Libra é muito pequeno. Se você olhar o euro, depois de cair bastante, chegar perto da paridade em relação ao dólar, o euro agora está abaixo de 1,02. Ele está negociando estável hoje e a Libra está subindo um pouquinho só, está subindo 0,3% em relação ao dólar. Então a Libra estava caindo um pouco hoje cedo e aí melhorou um pouco depois da notícia do Boris Johnson. Quer dizer, ninguém gosta de instabilidade, mas o que está movendo os mercados para cima não é nem a renúncia do Boris Johnson. Todas as bolsas na Europa estão subindo um pouco na Ásia. E é uma reação também à ata do Fed ontem. O que eu acho que está acontecendo nos últimos dias é que o mercado está num processo que as pessoas chamam de bottoming. Então, eu acho que o mercado está querendo achar o fundo para, enfim, buscar uma recuperação no segundo semestre. A gente acha que o pior, principalmente no que diz respeito à inflação, já aconteceu, a inflação deve ter chegado no pico já. E a ata do Fed, né? Ajudou bastante ontem realmente. O que o mercado está gostando de ver do Fed é um discurso mais duro e uma busca por credibilidade. Então, ontem, a probabilidade implícita do Fed subir os juros em 75 pontos base na próxima reunião, agora em julho, está em mais de 80%. Né? Então, o mercado gostou disso, sim, mas o que a gente acha é que a inflação passou do pico, realmente. Acho que ela chegou no pico há 3 meses, então o mercado está nesse processo de achar um fundo para buscar essa recuperação. Uhum. Até ontem a gente falou aqui sobre o euro chegando quase na paridade com o dólar, mas a Atucci queria voltar a esse assunto aí importante da manhã de hoje, que é a possível renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson, porque o Reino Unido ele também está imerso numa crise, né, com o aumento da inflação batendo o maior patamar em 40 anos, inclusive ontem nos discursos dele, ele até tentou falar sobre uma possível redução de impostos, né, e só que hoje então parece que essa crise chega no seu estopim, uma crise que foi marcada por escândalos, acusações de abuso sexual de integrantes do governo, também uma debandada dos integrantes, com mais de 50 integrantes do governo renunciando. Como que isso se adiciona ao caldeirão já de incerteza que a gente tem no cenário global? Quais que podem ser os impactos disso tanto para a economia global e isso pode chegar a afetar também os países emergentes, como o Brasil? Não, eu acho que isso que está acontecendo na Inglaterra, você tem particularidades da Inglaterra, que foi o caso do Partygate, né? Enfim, das festas lá que Boris Johnson fez na época do lockdown e tudo mais. E aí, quer dizer, quando a situação econômica começa a piorar, e o governo começa a perder popularidade, a coisa mais normal que tem em política é você começar a perder apoios. Né? Então, ontem, mais de 30 ministros, assim, membros do governo, sêniores, renunciaram. E aí, acho que o cúmulo da situação foi quando o Michael Gove, que era um dos ministros mais leais ao Boris Johnson, falou, olha, não dá mais, você vai ter que renunciar. Ele demitiu o Michael Gove ontem. Então, e aí chegou numa hora onde ele chegou à conclusão que não tinha mais como continuar. Então, o que está acontecendo, quer dizer, eu acho que a Inglaterra talvez seja o pior dos casos por questões estruturais, e um pouco, talvez, por causa do Brexit, mas é onde a situação econômica está mais complicada, quer dizer, onde você tem uma inflação muito desancorada, a expectativa de inflação realmente muito ruim, crescimento baixo, a população empobrecendo muito, e aí nesse tipo de situação, o governo da vez é sempre quem paga a conta, não tem
A ideologia não tem essa se o governo é de direita, se o governo é de esquerda, e aí é normal você começar a perder apoios. Então, existe essa tensão global com inflação, com custo de vida, que aí é até uma situação um pouco diversa do que a gente está vendo hoje na China. Então, só saindo aí do Atlântico Norte, indo para a China, tem uma notícia na Bloomberg agora cedo que a China deve anunciar estímulos aí de 200 bilhões de dólares. E por que a China hoje é o único país das grandes regiões econômicas que está em condições de anunciar estímulos? Porque a inflação na China nos últimos 12 meses foi de 2%, e nos Estados Unidos e na Europa, aí perto de 8%, no número cheio. Isso é muito simples, porque a China comprou petróleo russo com desconto. Então, por isso que ela não conseguiu ser tão contaminada assim por essa inflação global de commodities. Então, o que a gente vê no mundo, isso é um certo... sem usar anglicismo, mas um certo decoupling. Você tem uma dissincronia entre as regiões, tem uma desaceleração na Europa e nos Estados Unidos, com inflação alta ainda, enquanto que na China, eu acho que o transatlântico já começou a virar. Mas eu não sei se essa situação específica no Reino Unido vai ter algum impacto em mercados emergentes. O que provavelmente vai acontecer, ele deve renunciar hoje, ele vai ficar como governo de... caretaker, quer dizer, um governo que vai ficar lá tocando dia a dia até outubro. O Partido Conservador vai fazer o possível e o impossível para que não tenham novas eleições, provavelmente eles perderiam, e aí em outubro vão tentar apontar um novo líder do partido para seguir como primeiro-ministro até 2024, que é a data marcada para eleições, provável, quer dizer, com as pessoas com quem eu falei no Reino Unido, me disseram hoje que talvez, enfim, aconteça em 2023.